Como escrever um texto de resposta. Compreendendo o texto. Tome notas completas. Destacar o texto enquanto lê não é suficiente. Você precisa tomar notas sobre o material. E essas notas devem estar em suas próprias palavras. Destacar frases chama sua atenção para as palavras e passagens que você achou importantes no texto que leu. Mas isso não lhe permite registrar seus pensamentos iniciais sobre tais trechos. Tome notas em um pedaço separado de papel. Inclua paráfrases e citações tomadas da passagem, bem como seus próprios pensamentos sobre a informação que você escreveu. Desenvolva sua compreensão da leitura fazendo perguntas. Antes de poder construir sua própria opinião subjetiva do trabalho, você precisa entender o trabalho pelo que ele é. Um texto de resposta exige que você se concentre em sua própria interpretação do texto. Mas, se você quiser formar uma opinião sólida, você precisa ter uma compreensão básica do texto em si. Perguntas vale a pena fazer incluem: qual é a principal questão que o autor ou criador está tentando abordar? Que posição o autor toma quanto a essa questão? Qual é a declaração ou ponto principal do autor? O autor faz alguma suposição ao formar sua declaração? Elas são válidas ou tendenciosas? Que tipo de provas o autor oferece para defender seu ponto? Quais pontos do argumento são fortes? Quais pontos do argumento são fracos? Quais são os possíveis contra-argumentos para as alegações ou argumentos feitos pelo autor? O que, caso haja, faz com que a questão principal ou a declaração principal do autor seja importante? Considere o trabalho dentro de um conjunto maior de obras. Quando apropriado, este passo não é sempre necessário. Mas, se você estiver estudando um texto dentro de um contexto mais amplo de obras, as obras do autor, as obras de seus contemporâneos no mesmo campo que abordam o mesmo tema e assim por diante. Comparar o objeto de sua resposta com esses outros trabalhos pode ampliar sua compreensão do texto em questão. Perguntas que vale a pena fazer incluem: como este texto se relaciona com os outros dentro de um conjunto de obras sobre o mesmo tema? Ou com relação a outro texto sobre um tema semelhante, escrito por um autor diferente? Os autores das obras comparadas concordam ou discordam entre si? Os autores das obras comparadas abordam a mesma parte da mesma questão ou aspectos diferentes dela? Eles veem a questão discutida de modo similar ou diferente? O autor da texto sobre o qual você fará sua resposta tem obras passadas que abordam o mesmo tópico? Como os pontos de vista do autor tornaram-se mais fortes ou mais fracos em comparação com as obras passadas? As informações do outro texto lido fortalece ou enfraquece o texto-alvo de sua resposta. Como? Escrevendo previamente. Não enrole. O melhor momento para começar a pré-escrever seu texto de resposta é imediatamente depois de terminar de lê-lo, pois as ideias ainda estarão frescas na sua mente. Se não puder começar a pré-escrita da resposta imediatamente após a leitura do texto, pelo menos o faça o mais cedo possível. Mesmo se achar que suas ideias se beneficiariam de um tempo para serem amadurecidas antes de realizar uma análise aprofundada, você ainda deve reservar um tempo para escrever sua reação inicial enquanto tudo ainda está fresco na memória. Em muitos aspectos, a sua reação inicial é a mais honesta.
Você pode adotar outra reação com o passar do tempo. Uma que pareça mais intelectual. Mas sua reação inicial foi a sua verdadeira reação ao texto e deve ser mantida em mente. Pergunte-se sobre sua própria reação. Um texto de resposta é centrado em torno de sua reação pessoal e subjetiva ao texto lido. Você pode ter um sentido geral sobre como o texto o faz se sentir. Mas você precisa analisar bem o bastante seus sentimentos em relação à obra para entender os pensamentos subjacentes responsáveis por essa sensação. Perguntas que vale a pena incluir. Como o texto se relaciona a você pessoalmente? Seja no passado, presente ou futuro. Como o texto se relaciona à experiência humana como um todo? O texto concorda ou discorda com sua visão de mundo e senso de ética? O texto o ajudou a aprender sobre o assunto ou a compreender uma visão contrária? As suas opiniões ou suposições anteriores foram desafiadas ou confirmadas? O texto aborda diretamente tópicos sobre os quais você se importa ou considera significativos. O texto é agradável ou admirável para seu gênero. Em outras palavras, se se tratava de uma ficção, o texto era agradável como entretenimento ou arte. Se se trata de um texto histórico, ele era admirável do ponto de vista de um historiador. Se se tratava de um texto filosófico, era adequadamente lógico? Qual é sua reação geral? Você recomendaria a obra para outra pessoa? À medida que avança por essas perguntas, anote suas respostas. Além de anotar suas respostas e reações, forneça também evidências do texto para apoiar estas respostas. As evidências podem estar em forma de citações diretas e paráfrases. Determine quais reações são as mais fortes. Embora seja verdade que um texto de resposta seja pessoal e que não haja nenhuma única resposta correta, você deve fazer mais do que simplesmente declarar qual é sua opinião sobre a obra. Sua opinião deve ser apoiada com evidências do texto. Classifique suas reações e pensamentos e lapide os que tiverem mais suporte textual. Há várias técnicas de brainstorm que você pode usar para ajudá-lo a determinar quais ideias são mais fortes. Entre estas técnicas, considere uma nova examinação de suas anotações, o registro de novas ideias à medida que elas surgem, análise dos prós e dos contras, o levantamento de questões sobre suas reações e o uso de suas anotações do texto para respondê-las. A comparação de suas reações diretamente com suas anotações e a determinação de quais tópicos tem mais sobreposição. Escolha uma área de foco ou organize seus argumentos. Um texto de resposta não é como uma tese tradicional. Mas você ainda precisa escolher uma área sobre a qual focar seu texto. Dependendo dos requisitos da tarefa, você pode precisar discutir sobre um argumento geral ou vários argumentos menores. No entanto, mesmo que você tenha vários pontos para abordar, eles ainda assim devem estar de alguma forma ligados uns aos outros. Uma diferença fundamental entre uma tese tradicional e uma discussão com base em um argumento é que uma tese geralmente existe para provar um ponto, fato ou pensamento. Uma discussão requer que o autor analise a leitura de forma contínua. Formato de resposta em blocos. Escreva sua introdução. Você deve usar sua introdução para identificar os principais temas ou ideias do trabalho e declarar
sua reação ou reações a estes temas. Para um documento de 4 ou 5 páginas, sua introdução pode se estender a 1 ou 2 parágrafos. Para um texto menor, no entanto, restrinja-o a um parágrafo curto, composto de 3 a 5 frases. Introduza a obra descrevendo como o texto lido se encaixa dentro do tópico mais amplo ao qual aborda. Você também pode apresentar a obra explicando suas próprias crenças ou suposições sobre o tema que ela defende antes de explicar como o texto desafia ou suporta as suas crenças. Resuma a obra. Seu texto de resposta não deve focar no resumo da obra. Existe um debate sobre o tamanho adequado que um resumo deve ter para este tipo de texto. Mas, como regra geral, o resumo deve abranger apenas metade dos parágrafos do corpo, se não menos. Para um texto de 4 ou 5 páginas, esta seção só deve ocupar cerca de 2 a 3 parágrafos. Descreva o conteúdo do trabalho e apresente os principais argumentos do autor, especialmente quando eles afetam sua resposta. O resumo deve ser um pouco analítico em sua natureza em vez de uma releitura estrita. Enquanto apresenta os detalhes do trabalho e os argumentos do autor, você deve usar um tom analítico e discutir como o autor conseguiu transmitir esses pontos. Apresente e discuta sobre seus argumentos. Este é o ponto no qual você deve explicar como reagiu. A nível intelectual, a obra do autor. Você pode incluir parágrafos separados explicando com o que você concorda e com o que discorda. Ou você pode concentrar-se na concordância ou discordância sozinha e escrever quantos parágrafos forem necessários para cobrir a sua resposta. Observe que este formato de resposta funciona melhor quando você está concentrado em discorrer sobre um único tema ou argumento maior. Ele não funciona tão bem quando você está discutindo sobre várias ideias apresentadas por uma obra. Fundamente sua análise com citações e paráfrases. Certifique-se de que cada exemplo seja devidamente citado. Caso tenha tirado algum tempo para encontrar evidências textuais que apoiem suas respostas durante a fase de escrita prévia, esta parte da tarefa deve ser bastante fácil. Tudo o que você realmente precisa fazer é arranjar seu argumento de forma coerente e escrever os detalhes que o apoiam. Escreva sua conclusão. Neste ponto, você precisa reafirmar sua posição ao leitor e defender brevemente a importância da sua postura. Mesmo para um documento de 4 ou 5 páginas, você só precisa de um parágrafo padrão para realizar essa tarefa. Para um texto mais curto, faça este parágrafo com apenas de 3 a 5 frases. Declare como essa obra tem um efeito geral em você e para o gênero ou a comunidade dos quais faz parte. Formato de resposta mista. Escreva uma introdução. Crie um parágrafo curto que introduza os principais temas e ideias aos quais planeja responder. Declare ou indique brevemente a sua reação a estes temas. Sua introdução pode abranger 1 ou 2 parágrafos para um texto de 4 ou 5 páginas. Mas, para um curto de até 2 páginas, mantenha a introdução em um único parágrafo curto. Você também pode introduzir a obra descrevendo como ela se encaixa no tópico que aborda como um todo ou explicando como ela impacta suas próprias crenças sobre o tema. Até o final da introdução, você deve mencionar sua tese ou argumento.
Resuma e concorde ou discorde com um ponto. Neste formato de texto de resposta, você deve levantar uma questão por vez e respondê-las logo em seguida. Seu resumo sobre o tema e como o texto o representa não deve tomar mais do que um terço do parágrafo. E sua resposta a ele deve preencher o resto. Note que esse formato de resposta mista é uma opção melhor quando você tem muitos temas ou ideias frouxamente ligado em vez de um único tema mais abrangente. Este método permite mesclar seu resumo com a análise mais naturalmente e de forma mais coesa. Ao levantar um ponto ou um exemplo do texto, aborde a sua própria interpretação desse ponto diretamente após sua menção a ele. Resuma e concorde ou discorde de um segundo ponto. E assim por diante. Ao usar este formato, você deve planejar ter ao menos 3 pontos para resumir e responder em forma de um parágrafo único. Continue como fez com o seu primeiro ponto. À medida que resume um ponto ou argumento do texto original, acompanhe-o com sua própria resposta intelectual ao argumento. Envolva as coisas com uma conclusão. Reafirme sua postura ou reações ao texto em um parágrafo curto, se desejado ou apropriado. Explique por que o assunto é importante no geral. Para um documento de 4 ou 5 páginas, sua conclusão deve estar contida em um parágrafo de tamanho padrão. Para um texto menor, mantenha este parágrafo com até cerca de 3 frases. Quando for o caso, explique como a obra tem um efeito generalizado sobre o gênero ou a comunidade dos quais faz parte.